pedir uma bênção especial ao nosso irmão Osiel, Pai, que também coopera conosco aqui nessa rádio. Deus, que nesta manhã o Senhor fale com o seu povo através das redes sociais. Pai amado, obrigado por tudo, Senhor. Abençoe também sua família, a minha família, Deus. Em especial, Senhor, ao povo que está nos escutando, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Deus, que o Senhor possa entrar na vida do teu povo, através da tua palavra, através do louvor, Deus. Faz uma coisa nova, traz ânimos, traz paz, Senhor, para a vida de cada um, Deus. É assim que nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, está dando a honra de estar conosco nesta manhã o nosso auxiliar de serviço, cantor, pregador, Adriano. Adriano, irmão, é amigo da gente de muitas datas. Ele reside ali em Andresa. Sempre a gente se comunicávamos, né? Porque eu sempre fui um admirador dele. Ele toca, canta, prega. E teve o início da carreira de Adriano que ele deu uma afastada assim da igreja Assembleia de Deus, mas não saiu da igreja. Passou um tempo cooperando ali na Batista, teve o início, gravou CD, foi uma coisa linda. E está conosco aqui, eu queria que ele já desse essa saudação aqui, agradecer essa presença, agradecer a Deus, saudar os irmãos e os amigos com a paz do Senhor. Irmão Adriano, é um prazer estar com o Senhor aqui, junto, para que nós venhamos aqui falar do amor de Deus. A paz do Senhor Jesus para o Senhor. Amém, irmão Nunes, prazer é todo meu. Quero dar saudar também com um bom dia à cidade de Alhandra, a toda a Paraíba, né? Deus continue nos abençoando sempre na nossa vida e nos dando força, né? Nosso caminhar. É um prazer, mais uma vez eu digo, imenso poder estar com vocês, né? Amém. E já era plano de Deus para estar esses dias aqui. Interessante que ele já fez alguns convites, mas em virtude de trabalho, de outros problemas, Adriano não pôde estar conosco. Mas hoje, o último culto do ano, o último programa do ano, programa aí de anunciar, o último programa do ano, Adriano nos dá a honra de estar conosco. Adriano aqui hoje vai cantar, vai pregar, vai falar do seu testemunho, vai dizer o que Deus fez na vida dele, como ele era antes, como ele é agora. Aleluia. Está hoje auxiliando na igreja como um maestro lá do conjunto eletrônico. Isso tudo o Adriano vai falar com a gente aqui. Nós temos quase 2 horas para a gente transmitir a palavra. Eu creio, Adriano, que muita gente vai ser impactado, aleluia, pelo testemunho, pelo que o Senhor, nosso Deus, vai te usar aqui nesta manhã. Adriano hoje, né, casado, já tem filhinho, coisa linda, né? Adriano, antes de a gente começar aqui trazer uma palavra, um testemunho, eu queria te ouvir louvando. Sim, amém? ser. Vamos louvar o Senhor? Pode ser. E também nos apoia aqui, também Adriano vai começar a louvar o Senhor com violão, viu? Glória a Deus, Adriano canta. Deixa eu aproveitar aqui, olha só, gente, isso aqui é o CD do nosso irmão Adriano, música do mesmo aqui, tem uma música linda, essa música, ela toca o meu coração. Toda vez que eu pego o violão para cantar, principalmente no culto evangelístico, Adriano, eu canto teu hino. Porque esse hino é a tua cara, esse hino é a minha cara, esse hino é nossa cara, irmão. Fala como quem sou eu? Quem sou eu? Pergunte para você mesmo aí, quem sou eu? Adriano, quem é o Senhor? Quem sou eu? Amém? Vamos ver o Adriano louvar o Senhor nesta manhã. Pode começar? Glória a Deus. Deus tem sido muito maravilhoso, que tem nos ensinado a viver neste mundo dia após dia. E uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é que se nós estamos aqui respirando hoje, é para o adorá-lo, é para servi-lo e acreditar que Ele há de vir nos buscar para o lugar preparado que está.
traçasse um lindo plano para mim, quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quantas coisas lindas contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar o teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Todo lado lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que eu viesse a existir, traçasse um plano lindo para mim, quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quantas coisas lindas contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Todo lado há lutas deste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou nas provações, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que prazer, irmão Nunes, poder estar aqui hoje pela manhã louvando ao Senhor. É uma alegria imensa poder transmitir a palavra de Deus através desse programa do ID, e dizer para você que está nos ouvindo ou nos assistindo que Jesus te ama e tem planos para sua vida. Gosta de louvar a Deus?
porque Ele tem me redimido, tem me livrado e tem me abraçado com as suas mãos poderosas, e tenho sentido, eu pude e posso sentir esse mover do Senhor na minha vida. Então, não há nada melhor para que nesse momento nós pudéssemos estar louvando junto nesta manhã, dizendo que Ele é grande, dizendo que Ele é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Só tenho a engrandecer, adorá-lo, bendizer e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito pela minha vida, pela vida da minha família e pela sua vida. Louvado seja Deus. Ele é soberano. Glória a Deus. Vamos cantar o hino entoado do Salmo 139. Tu me sondas, Senhor, e me conheces. Sabes quando me assento ou me levanto, e quando estou a meditar. Esquadrinha, Senhor, os meus pensamentos, e o meu deitar e o meu andar, e de longe estou a caminhar. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim estende as suas mãos. Tal conhecimento é maravilhoso, é muitíssimo elevado para mim. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. No mais profundo abismo, lá estás. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. No mais profundo abismo, lá estás. Escute. Tu me sondas, Senhor, e me conheces, pois criaste o meu interior no ventre da minha mãe. Me formaste, Senhor, de um modo assombroso, pois tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim estende as suas mãos. Tal conhecimento é maravilhoso, é muitíssimo elevado para mim. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. No mais profundo abismo, lá estás. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. No mais profundo abismo, lá estás. Para onde me ausentarei do teu Espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Do mais profundo abismo, lá estás. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Não, esse hino é de um rapaz que eu conheci em João Pessoa, né? E hoje canto ele. E Deus tem falado muito no meu coração através desse louvor, dessa canção que criou. Né? Também está querendo ouvir como barco. Também. É interessante que, né, Deus ele tem me mostrado assim, tem me dado letras, inclusive estou preparando outras canções. Em breve estaremos aqui cantando também. Né? Ainda ontem à noite estava preparando em casa, organizando. E quando Deus me deu esse hino Quem Sou Eu, era uma semana antes da gente, acho que uma semana, 2 semanas antes da gente poder gravar o CD, começar a preparar. E eu tava ali perguntando a Deus qual seria o tema do CD, qual é o hino que ele queria, porque tinha muitos hinos que escolheram para mim cantar, para mim gravar, mas Deus sempre dizia que estava faltando uma peça para encaixar, né? E através desse louvor, essa letra que Deus me deu, tem ecoado aí nos corações das pessoas. Irmão Nunes tem cantado, irmão Tamir, também tem guardado em meu coração. E essa letra Quem Sou Eu não nada mais ou nada menos é do que uma realidade da minha vida, da nossa vida, né? Deus falou para mim que sem Ele eu não posso fazer nada. Aí isso foi uma pergunta que eu fiz a Deus uma vez. Uma vez eu fiz a Deus o porquê eu estava aqui nesse mundo, o porquê de tudo, né? O porquê que eu teria que servi-lo. E ele não chegou a me dar palavras em si, mas ele começou a me dar essa letra desse hino. E daí eu comecei a entender que se nós estamos aqui hoje é um propósito e que sem ele nada nós podemos fazer. Então é por isso que o tema diz: quem sou eu neste mundo sozinho, tentando fazer os meus próprios caminhos? Quem sou eu sem tua luz pra me guiar? Sem tua direção, nada posso alcançar. Como posso viver sem ti, Senhor? Como posso viver sem o teu amor? Tu és a força que me sustenta. Sem ti eu sei que nada sou. Como um barco sem direção, um pássaro voando sem ter onde pousar, uma folha ao qual o vento leva, sem ter nenhum destino a chegar. Assim sou eu sem ti, Jesus. Sei que nada posso fazer. Sou dependente de ti, ó Deus. Sem o teu amor, eu sei que nada sou. Quem sou eu neste mundo sozinho, tentando fazer os meus próprios caminhos? Quem sou eu sem tua luz pra me guiar? Sem tua direção, nada posso alcançar.
posso viver sem ti, Senhor? Como posso viver sem o teu amor? Tu és a força que me sustenta. Sem ti eu sei que nada sou. Como posso viver sem ti, Senhor? Como posso viver sem o teu amor? Tu és a força que me sustenta. Sem ti eu sei que nada sou. Quem sou eu neste mundo sozinho, tentando fazer os meus próprios caminhos? Quem sou eu sem tua luz pra me guiar? Sem tua direção nada posso alcançar. Como posso viver sem ti, Senhor? Como posso viver sem o teu amor? Tu és a força que me sustenta. Sem ti eu sei que nada sou. Como posso viver sem ti, Senhor? Como posso viver sem o teu amor? Se tu és a força que me sustenta. Sem ti eu sei que nada sou. Quem sou eu? Coisa linda, né? Acabamos de ouvir nosso amigo, nosso irmão Adriano louvar o Senhor. Alguns hinos de sua autoria. Esse hino, Quem Sou Eu? É muito forte, Adriano. Eu queria aproveitar o momento e mandar a paz do Senhor e um abraço para os ouvintes que nos escutam através das caixas de sons que estão espalhadas aqui na Pasa, aqui na cidade de Alhandra. Quero mandar um abraço para o nosso evangelista irmão Djalma, que sempre está aí nos escutando através das caixas de som. Nosso evangelista Gilson, filho de Zé Brasil, irmão da nossa irmã Nadjane, primeira dama da cidade de Alhandra. Quero mandar um alô para o nosso gerente ali do Central Supermercado, nosso irmão Gustavo. Jesus te ama, meu irmão. Deus continue te abençoando. Queremos também aproveitar e mandar um alô para os irmãos e amigos Deus da cidade, Deus do estado também, que nos acompanham através do YouTube e do Instagram, assim como nosso irmão Silvando, nossa irmã Silva. Que Deus continue abençoando a tua vida. Estamos felizes pela oportunidade. E antes da gente ouvir a palavra de Deus também através de uma palavra, nós queremos fazer menção de um texto sagrado que está inserido no livro de Mateus, capítulo 16. Aqui não foi, interessante que não foi programado, Adriano. Eu já tinha marcado esse texto para a gente ler, e o Senhor louvou esse hino, Quem Sou Eu? Livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 em diante. Escuta o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está
no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. O hino que nós louvamos disse: quem sou eu? Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem ser os homens? Ou quem diz por aí quem sou eu? Aí tem 3 perguntas pra gente nesta manhã. Quem é você? Quem é Jesus? E quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? E quem é Jesus? A gente vai meditar aqui nessa palavra, que é que Adriano já começa essa aqui, a gente dialogar, interagir um pouco. Eu queria entender assim, Adriano, como foi a tua chegada no Evangelho? Você nasceu no Evangelho? Alguém pregou para você? Aonde foi que você começou? Quando foi que você se afastou? Você voltou? Eu queria que você tivesse essa oportunidade de contar como começou o desejo de louvar o Senhor. Eu não sei se o senhor tocava em baladas nos bares de Alhandra. Eu queria que o senhor se abrisse pra gente. Tem muita gente lhe ouvindo neste momento, tem muita gente lhe assistindo. Talvez alguém perguntasse, né? Cadê Adriano? Onde é que ele está? Então, Adriano, fica à vontade. Se quiser fazer menção de algum outro texto bíblico, o senhor também pode ficar à vontade. O senhor está aqui com toda a oportunidade de deixar Deus lhe usar. Se Deus lhe tomar aqui em língua, fica à vontade, não se constranja, né? Nós somos crentes da Assembleia de Deus. Os irmãos que estão nos assistindo vai entender que é a presença de Deus na sua vida. Então eu queria que o senhor já ficasse à vontade e fizesse posse aí do microfone e deixa Deus te usar, Adriano. Glória a Deus. Nunes, cada um, Deus tem uma história, né? Preparada ou contada. E para cada um, Deus tem um mistério também de vida, tem um chamado. Eu, nascido em uma família aqui no interior, né, de Alhandra. Meus pais não eram evangélicos. E eu cresci de uma maneira assim que fui absorvendo os dons que Deus preparou para mim através do violão, através do teclado. Enfim, acho que eu não lembro, né? Minha mãe conta que eu era desde criança já bem interessado a aprender a ser músico e admirava muito as bandas quando vinham tocar, quando assistia. E eu acho que começou muito, muito, muito cedo. Tá no meu sangue, tá no meu DNA. Aleluia. Mas cresci da maneira que o mundo me ensinava a ser. Eu lembro que eu dizia pra mim que meu Deus era minha natureza, era uma planta, era uma árvore, era o mar, era a terra. E tinha algumas tradições, né? Mas sempre pensei dessa forma. Então, as oportunidades que eu comecei a ter na vida, com 11 anos, eu comecei a tocar em bares, com 11 anos de idade. Muito novo, porém corajoso, porque saía de casa nos finais de semana com 11 anos de idade. Meus pais na época não gostavam muito pela idade que eu tinha. Eu acho pela idade da gente, doido, tu gostava de cantar um Zezé de Camargo, né? Zezé de Camargo, Leonardo. A tua voz puxa um pouquinho pro sertanejo. Muito, assim. O sertanejo sempre me chamou a atenção. Mas o senhor tocava assim, pago, alguém lhe pagava, ou pela bebida? Como era? Eu recebia assim um cachê. Recebia um cachezinho, né? Eu não fazia nem muita importância, não, pelo cachê. Eu ficava mais feliz porque o povo me chamava para cantar. Enfim, 11 anos, iniciando ali, e começou, né? Mas teve um trajeto curto, dos meus 11 até os 15. Então, em média, aí, uns 4 anos.
Porque, como eu iniciei, né, falando que Deus ele tem seu modo de salvação, sua estratégia. E uma das coisas mais interessantes, Nunes, que eu aprendi é que Jesus ele não quer que a gente vá para ele a pulso, possamos dizer assim. De todo jeito, assim, porque tem que ir, porque eu sou obrigado. Não. Jesus é muito lindo, Deus é muito lindo, ele dá aquele ser livre de você escolher. E quando você escolhe por amor, né? Quando o amor ele invade seu coração, então você toma sua decisão definitiva e se deixa ser levado como instrumento. Então, eu comecei, e Deus ali, eu acredito que Deus ficava me observando, me livrando. Quantas das vezes eu não tive que parar a Seresta porque teve discussão, teve tiros. No momento do show mesmo. No momento, assim, teve pessoas embriagadas com litros na mão de bebida. Então, aquele momento ali triste, posso dizer assim, e eu ficava abismado. Mas eu dizia, mas é o que eu gosto de fazer. Eu não queria desistir. Então, Deus permitiu que eu fosse aí para a cidade de Conde, para Pasa na época ainda, ou foi Nova Vida, não me lembro assim. Aqui em Alhandra, né? Alguns cantos também aqui, Mata Redonda. E comecei a ser visto por uma banda lá do Rio Grande do Norte. Se eu não me engano, era Explosão do Forró, o nome da banda. Explosão do Forró. O pai, né, dos jovens que cantava lá era o empresário da banda e ele me viu através de alguns conhecimentos de uma pessoa e aos meus 15 anos ele começou a fazer intercâmbio lá com uma família para querer levar para Rio Grande do Norte. Eu me lembro disso claramente. Eu fiquei muito ansioso. Eu fiquei assim, rapaz, cantar uma banda, fazer. Eu comecei a ir na escola com os amigos, grupo de pagode. A gente também formou um grupinho de pagode que era 3 amigos, né? Era eu mais 2 amigos. Então a gente chamava ABC3. Na ABC3 do grupo de pagode. Foi os últimos. A gente estava se preparando para tocar nas orlas, em João Pessoa, e aquele sonho, né? Aquele desejo. Mas Jesus, ele começou a falar comigo, né? Deus começou a falar comigo através do Espírito Santo. E ele começou a dizer que não era aquilo que ele queria. E eu comecei a interrogá-lo, assim. Eu comecei a dizer, não. E sabe o que ele fez, Nuno? Mais lindo? É que ele disse, eu não vou tirar você de uma vez. Eu vou deixar você à vontade. Agora você vai enxergar. Então Jesus, ele limpou a minha visão. Eu fazendo Seresta. O Espírito Santo começou a falar comigo e eu digo para mim mesmo que eu cheguei a me converter 6 meses antes de eu ir a uma igreja. Por quê? Porque havia momentos que eu estava na Seresta tocando, mas eu já não estava já por mim mesmo ali, eu já estava vendo aquela situação bem crítica espiritualmente falando. Tipo, tocando e não estava ali. Não. Assim, e eu senti aquela pessoa, eu disse, como é que pode uma pessoa ter uma experiência assim? Eu senti uma presença do meu lado, Nunes, assim, como uma pessoa diz assim, tô te acompanhando, tô te livrando, mas você tem que ver. Que Adriano, eu creio que tem gente assistindo o senhor agora, está sentindo isso que o senhor sentia. Com certeza. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor não é em vão. Tem alguém sentindo isso que você está sentindo. Mas pode continuar. Eu sentia aquela presença já no princípio. Eu não era de ir em igreja, né? A igreja era difícil ir. Assembleia de Deus perto ali em Andresa. E eu muito empolgado nas minhas coisas lá, eu não ia. Mas ouvia culto, né? Os irmãos sempre faziam culto também na casa do meu pai, que é muito importante o culto evangelístico, o ide, o anunciai. Eu não tenho muito lembrança se eu absorvi a palavra do culto, não. Eu só sei que eu posso dizer que Deus ele me escolheu a dedo. E quando Deus escolhe a dedo e você se entrega por completo, a sua visão é limpa, a sua cegueira espiritual sai. E você não consegue ser mais o mesmo. Então, Deus termina nos levando a trilhas que a gente não entende, caminhos que a gente não entende. Ele nos leva lá em um vale, nos leva lá em um deserto, nos leva lá do outro lado.
Aí chega um, né? Critica, chega outro, fala, chega outro, mexe, chega... Mas é só você e Deus. Isso aconteceu comigo. Então, assim, durante 6 meses, eu fazendo ali as serestas e sentindo aquela presença perto de mim o tempo todo, cuidando de mim, dizendo que não era. Até eu ficar calado, porque minha família também teve irmãos que não aceitavam. Eram irmãos que andavam comigo, que tomavam conta do som também, que sonhavam muito comigo em poder ingressar em uma banda maior. E, de repente, de uma hora para outra, alguém chegou na minha casa. O irmão chegou na minha casa e disse: Adriano, nós estamos precisando de um som, ou de uma parte do seu som, para uma festividade que vai ter em Andresa 1. Isso foi em 2008, não? 2008, em fevereiro de 2008, lembro muito bem. E queria saber se vocês podem me emprestar. Eu tenho um som grande, e eu disse: não, leve o que você quiser. Só que o irmão, ele estava tão empolgado em pedir o som, ele sabia que eu não ia, que ele nem sequer me convidou para a festa. Mas o dono da festa me convidou naquela noite. Eu acho que por você participar assim, de tocar nos bares, né? Não, ele não vai não, crente, né? Bem fechadão também, não dava muita... Não te chamou nem nada? Não, ele perguntou se eu podia servir primeiro, com o som. E eu o servi da melhor maneira. Ele perguntou se era pago, se tu cobrava? Perguntou se eu alugava. E eu disse: não, leve o que você quiser, não estou precisando. Leve o que você precisar lá. E eu lembro que ele levou só as partes médias, né? Alguma coisa do som assim. E eu fiquei. Ele disse: vai ter uma festividade lá sexta, sábado, domingo e encerra. E eu fiquei. Isso foi na sexta-feira, eu não fui na sexta. E no sábado eu disse: eu vou nessa festa. Mas, como falei, Deus ele já tinha, né, seus planos comigo. Jesus já tinha me convidado para essa linda festa de mocidade. Quero mandar aqui um abraço e saudar também o nosso evangelista Antônio Nascimento. Tem gente te assistindo, hein, Adriano? Fica à vontade. Quero mandar um abraço para ele. Evangelista Nascimento, ele é um papel importante na minha história espiritual. Por que não dizer um pai na fé? E Jesus. Ele, mesmo eu com as minhas rebeldias, mas ele, com aquele jeitão dele, nunca deixou de me procurar. Nunca deixou de convidar. Também nunca forçou. Sabe o que ele fazia muitas vezes? Ele dizia: Adriano, vai ter um culto lá. Pega seu violão, homem. Canta pelo menos um hino conosco. Né? E eu nunca cantei. Eu sempre respeitava, eu dizia: não vou cantar. Então, assim, ele fez parte. Jamais eu vou esquecer dele. Né? Sua esposa, a irmã Antônia. Seu filho, que hoje, né, é dirigente de Andresa 2, ali, o presbítero Francisco. E ao qual também faço parte da congregação lá. Então, indo para essa festividade, assisti o culto. E eu achava, Nunes, que ali eu ia só para assistir o culto. Houve um convite. Veio umas 2 pessoas me chamar para entregar a vida para Jesus. Eu, do lado de fora da igreja, eu não atendi o pedido. E nosso irmão Nascimento, quando ele coloca a mão no meu ombro, ele não força, ele só diz assim: a hora é agora. Pronto, ele só fez falar isso. Eu me lembro que eu já fui levado. E foi muito bom, é uma experiência marcante assim na minha vida que eu guardo até hoje. Ter entregado a minha vida para Jesus, dar os primeiros passos, né? Acreditando eu que mesmo 6 meses antes eu já estava conversando com esse Deus maravilhoso, sem saber, sem conhecer a sua profundeza, né? De sabedoria, de misericórdia, de amor. Eu já conversava com ele e ele cuidava de mim. E eu vejo na palavra de Deus que o Espírito Santo, Nunes, é quem convence o homem, né? Quem convence o mundo do juízo e do pecado. Então, aonde você estiver, saiba que o Espírito Santo ele vai em lugares que eu não consigo chegar. Aonde você estiver, a palavra de Deus diz assim: se ouvires a voz do teu Deus hoje,
não endureçais o teu coração. Isso quer dizer que você não tem para onde fugir da presença de Deus. Você não tem para onde se ausentar. Igual o louvor disse, no alto céu, no mais profundo abismo, Ele vai estar lá. Ele vai estar lá te mostrando, te falando. Assim como Ele falou comigo, assim como Ele falou com o irmão Nunes, com muitas pessoas que hoje faz o ID e fala desse Jesus maravilhoso. É a pessoa, né, de Deus em nosso meio, nos convencendo de quem somos, de quem seríamos ou de quem podemos ser na sua presença. Então, toquei muito e aos meus 15 anos eu encerrei no mundo, debaixo de muito aperreio, de muita crítica. E em 2008 entreguei minha vida para Jesus, aos meus 15 anos para os 16, e comecei a cantar. Eu lembro que o irmão Nascimento, ele dizia para mim no ciclo de oração, que ele era meu coordenador, da mocidade, Adriano, canta um hino. E eu cantava, Nunes. E ele dizia pra mim assim no final, você canta como se tivesse 1000 pessoas ali assistindo. Você não canta como se tivesse 2 pessoas. É como se tivesse 1000. Então assim, o meu jeito de cantar sempre foi assim. Não pretendo mudar. Porque o alvo da minha adoração, da nossa adoração, é aquele que criou os céus e a terra, aquele que me chamou. Eu tenho convicção do meu chamado. Eu canto pra ele. E ele ficava sorrindo, porque ele dizia, não vai demorar muito tempo não, né? Deus vai te levar por caminhos e vai preparar. Só que a gente não entende os caminhos de Deus, né, Nunes? Não entende. Mistério, né? São mistérios. 2009, aí teve a oportunidade de poder ir para João Pessoa. Conheci o pastor João Batista, irmão Nunes também conhece. João Batista também fez parte da minha história, faz parte da minha história espiritual. Aprendi também muitas coisas boas com ele. E comecei a andar com ele pelas igrejas, ainda sendo, né, da Assembleia. E comecei a andar. Jovem, andar, sabe, muita gente, foi em muitos lugares mesmo. Cantamos na Consciência Cristã, ali em Campina Grande. Acho que tinha mais de 10.000 pessoas na época, eu tenho fotos em casa. Foi uma oportunidade assim, em cima da hora. Eu comecei a andar. E pelo fato de andar tanto com ele, ele disse, Adriano, eu já não estava mais quase indo para os cultos. Ele, Adriano, você tem que decidir, porque você não está indo para a sua igreja, está mais aqui comigo e a gente tem que ter uma ideia. E eu fiquei, na época assim, sem saber o que fazer, né? E eu fui conversar na época com o meu presbítero, o Raimundo Cícero. Eu fui pedir uma sugestão a ele, só que o Raimundo, ele tem um coração muito grande. Eu não entendo o tamanho do amor do presbítero Raimundo Cícero. Eu digo isso por prova viva. Ele é imenso. O coração daquele homem é imenso. Ele chegou pra mim, ele não sabia dizer pra mim, você não vai pra canto nenhum. Não, você vai ficar. Teve alguns irmãos que depois disse pra mim assim, se eu fosse teu presbítero, eu não tinha deixado de maneira alguma de sair perto de mim. Porque quando eu fui pedir orientação a ele, sabe, Nunes? Tá entendendo? Eu disse, e aí? Eu disse, o que é que eu faço? E ele simplesmente olhou pra mim e disse assim, o que é que você sente? Eita glória. Qual é o teu chamado? Ele falou pra mim assim, eu me lembro. Tava ele, irmão Nascimento, do lado, tava os dois, porque ele era meu coordenador, meu presbítero, sentou os dois. Eu percebi neles que ele estava com aquele aperto, dizia assim, vou deixar ou não deixo? O passarinho quer voar e eu seguro ou solto, né? É interessante demais. Aí, e eu olhei pro meu presbítero, ele falou pra mim assim, você sente o quê? Eu disse, eu sinto o desejo de fazer a obra. Ele disse, vá. E nesse vá, irmão Nunes, isso passou-se 9 anos. 9 anos, na Batista. Na Igreja Batista, primeira Igreja Batista. Andando com o pastor. Andando com o pastor, junto também com o pastor Estevão Fernandes, ali em João Pessoa. Íamos pro apartamento dele, me dava conselho. Teve algumas oportunidades que ele disse, só é voltar. Ah, Nunes, quando me via toda vez em Alhandra, ele dizia, isso é só um tempo, Adriano. E foi muito doloroso, espiritualmente. Eu posso dizer com todas as palavras, por que foi doloroso? Porque quando Deus ele quer ensinar, ele não coloca a gente em um lugar confortável. Ele coloca a gente em espinhos.
Então, mesmo ali na primeira igreja batista, em João Pessoa, e na PIB rural ali, no sítio, eu comecei a integrar conjuntos. Adriano, só uma perguntinha aqui. O senhor é baseado no Espírito Santo? Sou. Na igreja batista ou na igreja Assembleia de Deus? Assembleia de Deus. Antes de ir para Batista? Antes. Como foi isso aí? Eu me converti em fevereiro. E eu disse pra mim mesmo, né? Como eu lhe falei, eu não ia à igreja. Então a Assembleia de Deus, eu fui na festividade, entreguei minha vida pra Jesus. E eu não tinha visão. Minha visão tá ali, guardado. E em meado de dezembro, todo mês de dezembro, o saudoso pastor Menon fazia o batismo. Eu não sei se era dia 8, mas eu acho que é dia 8. Nas águas. E eu já estava ansioso. No começo do ano, o dirigente já dizia, esse ano que for batizar nas águas, eu ficava ansioso. Não sei, eu quero. E quando foi no mês de... Isso foi em dezembro. Quando foi no mês de novembro, do mesmo ano, 2008, a gente foi para a festividade em Mucatu. E o pastor estava lá, o pastor Menon de Pessoa. Então, ele, no meio da festividade, estava tão bom, mas estava tão bom mesmo naquele momento, que ele pediu para dar 100 glória. 100 glória. Rapaz, eu me lembro que eu comecei a contar os 100, eu estava dando de um por um as glórias. E tome glória mesmo, me entregando mesmo. Mas, antes disso, Deus já tinha confirmado o meu batismo. Como? Você sabe que quando Deus ele chama, a gente não esquece. Quando ele confirma também, a gente pode passar 100 anos. Glória a Jesus. Não esquece. Ele tinha confirmado porque eu já sentia aquele fogo dentro de mim, irmão Nunes. E a princípio, quando eu entrei estava na igreja, no princípio, eu ficava olhando os irmãos cheios do Espírito Santo e eu dizia assim, rapaz, para ser assim, eu não quero não. Eu dizia assim. Eu era, sabe? No começo sem saber de nada, né? Era, eu meio radical ali, eu disse, não, para ser assim... Então eu não fui levado, sabe? Por mim, eu não queria ser daquele lado. Eu não conhecia o mover do Espírito Santo. E começou a queimar, fazer aquela chama dentro de mim. E um ciclo de oração, Deus disse que eu tinha sido batizado. Eu me acordava durante a noite falando em línguas em casa sozinho. Mas eu achava que, sabe? Aí ele falou pra mim, a confirmação vai ser essa. Quando chegar do ciclo de oração hoje à tarde, tu vai ter uma irmã enferma. E tu vai orar por ela. Minha irmã estava enferma nesse tempo, com bastante febre. E Deus disse assim, vá lá na casa dela agora e ore por ela. Essa é a minha confirmação. Aí quando eu orei, a febre passou. Mas eu ainda fiquei, Deus, eu não quero usar de meninice. Eu sempre ficava cismado. Não é. Então, nessa festividade, no mês de novembro, Jesus, eu entrego minha vida em fevereiro. Em novembro, vamos para a festividade. Nesse meio termo aí, meio que duvidoso, no chamado, né, no batismo do Espírito Santo, sem querer usar de meninice, assim, medo de usar a meninice. O pastor pede para dar 100 glória. E ali eu caio em línguas e os irmãos me abraçam e foi aquela festa. Então, Deus me batizou em novembro e nas águas, no mês de dezembro, eu fui batizado. E quando foi no mês de final de janeiro de 2009 para fevereiro, Deus permite que eu vá embora para João Pessoa, para a Igreja Batista. Então, no caso, tu passou aí no meio de um ano. Um ano. Durante um ano ele preparou o chamado. Eu vejo assim hoje o batismo no Espírito Santo, a convicção e o batismo nas águas. Interessante que na primeira igreja batista não fala muito assim em línguas, né? Não fala, mas sente a presença, é claro. A esposa do pastor Estevão Fernandes, na primeira vez que eu cantei, ela é batizada no Espírito Santo. Deixa eu chamar ela, quer ver? E na primeira noite que eu cantei na central, porque o pastor tava lá, eu fui com ele e o pastor esteve só, tem um rapaz aqui lá do interior, enfim. Vamos ouvir ele. E eu subi, nervoso. Acho que tinha umas 700 pessoas na igreja, eu tava muito nervoso. Eu fechei os olhos e fui cantar.
Se for fechar os olhos, fica melhor pra mim, pra não estar olhando ninguém, olhando pra mim. E ela, de repente, ela salta em línguas no altar ali perto, ali sentada. Ela começa a falar em línguas. E eu fiquei... Isso não é comum, a gente vê muitas pessoas na Igreja Batista, mas ela saltou em línguas, ela chorava, ela falava. Isso me emociona demais, sabe? E o irmão Nascimento sabe dessa história muito bem. Cheguei a trazer alguns CD na época, mostrei alguns vídeos. E foi algo marcante. Adriano, a tua volta pra Assembleia de Deus, assim, o pastor, como foi que ele ficou? O pastor Batista, assim? Não, aí teve todo um processo. Como eu falei, Deus tem me batizado, o Espírito Santo. Eu fui até aonde o Espírito me levou. Chegou um momento que alguns lá disseram assim: mas rapaz, Adriano vai perder essa oportunidade. Vai deixar de ser um cantor reconhecido, um cantor famoso, né? Aí eu já estava com convites para São Paulo. Já estava passando para a mão de alguns empresários, João Pessoa. Vivenciei tudo isso. E Nunes, eu não senti paz daí para frente. Eu senti paz até ali. Para frente eu não sentia paz. Então eu posso dizer, retrocedi, né? Eu voltei, eu me segurei. E ali comecei a ser impulsionado. Mas rapaz, por que você tem que ir? E, enfim, voltei. Então aí já começou pela vontade do pastor João Batista. Ele queria que eu prosseguisse. E eu voltei. Eu fui até onde dava para ir, mas não sentia mais paz de continuar. Então fiquei na igreja. E eu dizia para mim mesmo: não vou sair da Igreja Batista. Para que sair? Agora, eu amava a obra lá. Quem me conhece sabe muito bem o que eu fazia lá. Porque, como eu falei, tinha começado em ministério tomava conta do ministério de jovens, dirigia culto, pregava, evangelizava. Tem alguns cultos dos amigos, inclusive irmão Nunes foi convidado. Às vezes irmão Nunes prestava também sua presença lá, me dava. Nunes, ele nunca me deixou. Eu estava até conversando com a minha esposa ontem. Quando eu olho o celular tocando, era Nunes. Nunes nunca me deixou. Nunes sempre estava ali por perto de mim, me abraçando, sabe? Isso é muito lindo. Eu louvo muito a Deus pela sua vida. Então, começou a haver um processo. E nesse processo eu passei 3 anos. Muitos falam hoje assim: fiquei triste, eu fiquei com raiva porque Adriano saiu, ou ficou magoado. Eu também confesso que quando eu saí triste. Mas nós temos que entender o chamado de Deus. Eu saí da Igreja Assembleia para fazer uma obra na Igreja Batista, sabe? Eu não estou aqui elevando religião, não, jamais. Vocês sabem que Jesus é quem salva. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Só que eu posso dizer que o ministério de Deus que me chamou na Assembleia não saiu de mim. A chama não saiu. Eu fui, fiz o que tinha de fazer, mas não saiu. Ficou dentro de mim. Eu orava sempre na igreja lá, os jovens, para que Deus batizasse no Espírito Santo. E aí? Eu tive convite até para ser pastor, dirigir igreja. Eu disse: não, pai, não estou interessado nisso, não, deixa no meu canto. A Assembleia de Deus parece que, né, crava na gente, né? O chamado, porque assim, Deus tem um chamado para cada pessoa, para cada lugar. Então, período foi doloroso. Do mesmo jeito que também foi doloroso para o presbítero Raimundo Cícero. É interessante, né? É bom porque assim a gente vê o rastro, a gente deixa um rastro de amor, de apego. Porque se fosse uma mal pessoa, a pessoa diz assim: foi até bom que ele saiu. Mas não, quando eu saí do ministério da Assembleia, o irmão Raimundo Cícero chorou por dentro, o irmão Nascimento chorou por dentro. Eu via isso no olhar dele. E via isso toda vez que quando eles olhavam para mim no meio de Alhandra. O irmão Nascimento sempre me via, me dava paz, me abraçava, mas eu via. Também foi doloroso para voltar. E uma alegria imensa. Então, num período de 3 anos, eu passei 3 anos meio que sofrendo ali, na indecisão, e eu disse: eu vou voltar. E nesse período, a esposa do presbítero Raimundo Cícero, que eu tenho ela para mim hoje como uma mãe também na fé, gosto demais dela, seus netos, seu filho Marcos, seu neto Everton, André, os meninos tudinho ali, enfim, todos, não vou dizer nomes, mas em todos, amo demais ali. Ela disse que Raimundo Cícero se preparou umas 10 vezes, no mínimo 5, 10 vezes para me buscar,
Ele sabia que eu estava sofrendo. Ela estava numa transição. E ele se preparava em casa. Ele disse, eu vou lá, irmão Adriano, hoje à noite. Eu vou buscar ele. E ela dizia assim, não, você não vai. Eita glória. Ela disse pra mim assim, você não vai. Dizia pra ele, você, do jeito que ele foi, se for de Deus, ele vai voltar. E eu me segurando ainda, eu passei 3 anos me segurando sem querer voltar. E o Espírito Santo já falando com ele. Isso. Pra ir na tua casa. E o Espírito Santo falando com ele, ele disse, eu vou buscá-lo, pela vontade impulsional dele. E ela foi usada também por Deus e deixe ele. O Espírito Santo falou pra ele que você tava querendo voltar e tinha alguma coisa preparado pra voltar. Preparado, mas eu tava me segurando. Por que, irmão, não tava segurando? Porque assim, eu sempre me entreguei pra obra. Então eu amava a obra da Igreja Batista Rural. Eu amava. No tocante a essa conversa aqui, Adriano, já que tem gente nos ouvindo, tem gente também preparado pra vir e tá se segurando. Tem. É tipo, você quer aceitar Jesus e uma coisa fica ali segurando assim, né? Agora não, e deixa pra depois e a chama ali chamando. Eu entendi depois que Deus me levou pra que eu adquirisse experiência. E uma das coisas que até minha esposa fala, Deus permitiu passar 9 anos lá cuidando de jovem. Posso dizer também sobre reunião de casais, também dava palestra para casais. Encontro de casais. Aula bíblica, eu sempre fui professor de jovens, 20 jovens, 25, uma vez tinha 30 jovens na sala. A minha visão era jovens. E eu focava muito em jovens, então era uma multidão linda de jovens ali. E eu amava cada pessoa. Então assim, Deus me leva, mas Ele não quer que eu me apegue. Tô entendendo. É tipo só uma missão lá. É uma missão. E eu me apeguei. E nesse apegar, passei 3 anos, Deus mandando sair, eu não saí, eu me apegando, sem querer. Eu não queria sair de lá e o desejo, a intenção era voltar. Então chega um momento que Deus agora começa a cortar o nó. Aí, às vezes você pode pensar assim, mas ele saiu porque houve isso, porque houve aquilo, porque alguém machucou, porque alguém começou a empreitar, enfrentar. Não, tudo foi necessário. A gente pode até falar naquela parábola do filho pródigo, porque ele poderia voltar mais cedo. Isso. Mas esperou tudo ficar apertado. Doer mesmo. Pra, o processo. Pra se dizer, rapaz, vamos levantar. Agora não tem como ficar aqui mais não. Aí durante 3 anos sofrendo, eu cheguei pra minha esposa no final, já estava decidido. E... Como foi feito? Foi pra igreja, faz com alguém do ministério? Foi pra o culto? Como foi isso aí? Na Assembleia? Tu pediu a carta e entregou lá ou... Não, porque até nesse período, Nunes, eu não tive nem como... Foi tão rápido pra mim aceitar Jesus, batizar nas águas, no Espírito Santo. Não, tô pra voltar lá, agora. Pra voltar agora. Sim. Pronto, aí sobressaí, eu segurei. Comecei a comentar, né? Com o irmão Marcelo, que tá lá. Eu dizia, eu vou sair. E ele dizia, não, pai, faça isso não, ele gosta de você. O pastor Batista não queria nem ouvir mais essas frases. Porque ele não queria, e nem ele acreditava que eu ia sair. Quando tu saiu de lá pra voltar pra Assembleia, o pastor Batista ainda tava na congregação ou já era Giliardi? Pastor Batista. Tava lá ainda? Tava, pastor Batista. No caso, faz quanto tempo já que tu voltou pra Assembleia? Voltei em 2018. Faz em média aí... 7 anos. 7 anos. Em 2018, então começou o aperto aí em 2016, 17, sofrendo. 2018, já quase no final do ano de 2018, eu cheguei pra minha esposa e disse, eu não suporto mais não. Por quê? Porque eu não tô sentindo mais paz. Eu vou voltar pra Assembleia hoje. Se você quiser, você vai comigo. Também se você não quiser, também não chamei ninguém. Da tua família hoje, tuas irmãs ficaram lá ou vieram alguma contigo depois? Como é que ficou? As minhas irmãs estão lá, na Igreja Batista. Minha mãe tá lá. Minha mãe foi pra lá praticamente depois que eu saí. Eu tinha minha sobrinha lá, tinha amigos lá, que eu tomava conta na juventude lá, no jovem. E eu disse, eu não vou chamar nenhum. Eu vou só. Eu vim só. Nem a esposa eu chamei. E hoje na Assembleia, como é que tá o coração? Não tem... assim... É um passarinho... felicidade de voltar, de voar, de ser feliz. Como eu também gosto de cantar, gosto de tocar, Adriano. Congregação pra você tocar e cantar tem muita. Isso aí é verdade. Tem 27. Tem 27, a Central, né? Muito bom. Tive lá esses dias também na Central. Então, assim, hoje não se compara. Quando eu chego na Assembleia de volta,
Sou bem recebido, festa lá com o irmão Romundo Cícero, me abraçou. Eu fui no primeiro domingo, minhas irmãs foi comigo, minhas irmãs disse, tu vai só visitar, eu fiquei calado na minha. Quando eu cheguei lá, antes de começar o culto, eu disse, presbítero, eu tô voltando. É mesmo, Adriano? É. Posso lhe apresentar hoje mesmo? Pode. Tô voltando, correndo logo, correndo. Por quê? Não que, irmão Adriano estava desviado. Não, nunca me senti desviado da presença de Deus. Simplesmente é uma missão que todos nós temos. Amo a PIB Rural hoje? Amo. Lá está na direção do pastor Giliardi. Oro por ela, oro. Né? Mas me apeguei à missão. Não é assim que Deus quer. Deus quer que você faça, mas não se apegue. Então, o doer foi porque se apegou. Adriano, a tua missão hoje lá na congregação, tu tá como que lá hoje? Hoje eu sou auxiliar, né, de trabalho e tomo conta do ministério do grupo de louvor, que era uma coisa que eu não queria tomar mais, eu disse a Deus. Aí quando a gente volta todo meio doloroso, né? É a chamada. A gente volta todo meio doloroso ali. E eu disse a Deus, eu só quero estar no banco. Adriano, porque a chamada para o ministério de louvor, ela é muito pesada. Realmente. A chamada na palavra, a palavra vai permanecer porque a palavra é Ele, né? A palavra lá vai ser Ele. Agora a gente vai louvar. Então, para ficar na frente e principalmente na frente de um ministério de louvor é complicado. Isso, muito. E assim, eu disse a Deus. Para você ter uma ideia, eu levantei na Igreja Batista Rural em média de uns 9 ministérios a 10. E todos eles depois se acabava. Eu levantava, eu ensinava bateria, ensinava teclado, ensinava violão. Aí daqui a pouco tava tudo bonito, daqui a pouco um tempo se acabava. E eu levantava, ficava sozinho com o violão. Agora eu nunca deixei de louvar. Com um grupo, certo. Ou sem um grupo lá, sem um conjunto, eu sempre estava louvando, fazendo os cultos sozinho. Não é bom tá só. Ninguém gosta de estar só. Mas aquele que me chamou, ele é fiel para cumprir as suas promessas sobre a minha vida. Então ele não me deixava só. Adriano, aproveita o momento e traz uma palavra evangelística aí para quem está te ouvindo, te assistindo. Para os irmãos também que com certeza tá assistindo aqui, tá gostando desse testemunho, tu tá aí expondo pra gente. Traz uma palavra de Deus aí faz um convite aí, depois tu vai cantar de novo. Muito bem. Deixa eu te usar agora para o pessoal. Muito bem. Então, Deus, ele me chamou ali, me tirou da seresta, passei por uns processos, pedradas, né? Julgamentos pessoais, coisas que eu não ensino hoje a ninguém fazer, jamais. Sempre estou lá na aula, dando aula bíblica também lá em Andresa 2. E quem é meus alunos sabe que a minha conversa sempre é essa: não julgue, não jogue pedra, só abrace. Porque você não sabe o quanto é doloroso alguém tá levando as pedradas. Alguém chegava para mim nos antes e dizia, já estava afastado, que não era mais crente, e eu sempre permaneci calado. Eu nunca consegui dar a resposta. Deus sempre me ensinou a eu esperar para ele responder por mim. Então, a palavra que eu trago hoje, mais uma vez, quero dizer, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não imaginava que essa alegria, eu sinto a presença de Deus fortemente aqui nesse lugar. Estava nervoso, quem é que não fica nervoso aqui numa oportunidade? Verdade. Né? Mas irmão Nunes me aceita e sempre esteve comigo, me dando apoio. Então, para a honra e glória de Deus, hoje estou ali com o Ministério Adoradores do Rei, na Assembleia Andresa 2. Meninos esforçados, meninos educados espiritualmente, meninos maduros. E não parei, queria ficar no banco, mas Deus, meu lugar não é o banco. Então a palavra que eu trago nesta manhã, Nunes, se me cabe aí o tempo ainda, está em Lucas capítulo 14. E o versículo 15 ao versículo 24, que vai falar sobre uma parábola que Jesus falou sobre a grande ceia. E Deus me deu essa palavra esses últimos dias. E eu achava que essa
palavra, eu ia falar na congregação onde estou. E tive oportunidades e Deus não permitiu que eu falasse essa palavra. E hoje eu entendo. Quando Nunes fala comigo ontem à tarde, e eu disse: Deus, qual é a palavra? Ele disse: eu já lhe dei. Então fale sobre a parábola da grande ceia. E muitos sabem, muitos conhecem essa palavra, né? Eu vou mencionar aqui no versículo 16 por diante. Fala o versículo 15, que as pessoas estavam ouvindo tais palavras dos que estavam com ele à mesa, e disse: bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. É como se Jesus estivesse aqui, alguém olhasse para ele e dissesse: feliz é aquele, ou mais do que feliz, é aquele que come pão contigo. É aquele que está ao teu lado. É aquele que está andando contigo. E tem um mistério aqui escondido por trás dessa parábola, que Jesus começa a contar de um certo homem que deu uma grande ceia e convidou muitos, né? E na hora da ceia ele enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Porém, não obstante, todos começaram a recusar aí a grande ceia, aí essa festa. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que tenhas, né, e que compreenda, né, que eu não posso ir. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Então entenda que eu não posso ir a essa festa. E outro disse: me casei, né? Me casei, por isso não posso ir. Então, voltando, o servo tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazei para mim os pobres para essa grande festa, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Glória a Jesus. Então, observe que quando alguém olha para Jesus e diz assim: bem-aventurado é aquele que come pão no teu reino, as pessoas ainda não têm entendido o ministério de Jesus. Porque afinal só começaram a compreender e a crer em Jesus Cristo depois de sua morte e sua ressurreição. É verdade. Então, pense comigo: o Filho de Deus se fez homem e veio aqui à terra. Para quê? Para que os filhos dos homens tornassem filhos de Deus. Uma linguagem que ele veio trazer de uma área celestial. Uma área que foi perturbada, destruída no princípio, ou tentado destruído, um projeto que foi tentado destruído pelo inimigo. Todos sabem do princípio. Mas Deus, ele não desiste da sua obra, não desiste dos seus projetos, dos seus planos. E ele envia seu filho para que todos os filhos dos homens tornassem filhos de Deus. Então, a princípio, alguém achava que por apenas andar ao lado do mestre já era suficiente. Talvez ocupar uma cadeira que chamasse atenção ao lado do mestre já era suficiente. Mas Jesus, ele dá essa parábola para nos ensinar que ele veio para os seus, porém os seus o rejeitaram. Mas ele abre a sessão para todos. Mas a pergunta que eu quero deixar nessa manhã é que essa grande ceia, ou essa grande festa, é a salvação da nossa alma. E o dono da festa é Deus. E a pergunta que eu quero fazer esta manhã é: o que você é capaz para participar dessa grande festa celestial? O que você é capaz de fazer para ser alguém envolvido, alguém que faça parte dessa festa? Porque a gente viu aqui muitas desculpas de pessoas que
se intitulam como ocupados. Ou desculpa de pessoas que se intitulam apegados. A gente falou de apego nesse instante. Embora de apegos bons, mesmo pela missão, pela obra. Mas Jesus, Ele quer que você o siga de cabeça levantada. Aquele que perder a sua vida neste mundo, achará. Mas aquele que quer a sua vida e perder lá. Chamou um, disse uma desculpa, chamou outro, desculpa. E eu vejo hoje pessoas dizendo assim, eu quero aceitar Jesus, mas quando eu tiver com 80 anos. Porque eu quero viver a minha vida ainda. Tem uma desculpa do apego. Outro dia, eu quero aceitar Jesus, é porque eu só não quero para mudar minha rotina, para mudar as minhas vestes, para mudar isso. E começa a colocar desculpa na frente. E eu pergunto, amados ouvintes, nessa manhã que está nos ouvindo, qual é o preço? Quanto vale a sua salvação em apego a essas coisas materiais? Qual é o valor da sua salvação? Será que o valor da sua salvação é uma veste? Será que o valor da sua salvação é um bem material? Irmãos, entenda. Independente de qualquer situação, entregue seus caminhos ao Senhor. Viva nele. Deixe com que Ele faça morada em você. Porque o preço da sua vida foi sangue derramado naquela cruz. O preço da sua vida, da sua alma, foi uma vida entregue nas mãos dos homens. E quando Ele relata que chamou os pobres, os aleijados, Ele está citando aqui de quem? De pessoas que necessitam a fazer parte. Aleluia. Elas não olham para a dificuldade. Você está olhando para uma simples dificuldade. Você está olhando para um simples apego que você tem e não quer entregar a sua vida para Jesus por conta disso. Isso vale a sua alma? Será que as coisas desse mundo, as serestas que eu viviciei no passado, será que tudo aquilo ia me segurar até hoje? Será que as vestes teriam que me segurar até hoje? Deus tem vestes novas para você. Aleluia. Vestes espirituais. Glória a Jesus. Deus tem azeite para derramar sobre a sua cabeça. Deus tem a cura da cegueira que existe no homem. Quando o homem não decide entregar a sua vida, fazer uma aliança com Jesus, ele não compreende as coisas espirituais. Deus tem a cura, Jesus tem a cura. Olhe para a cruz, olhe para Jesus. Aleluia. E você será curado. Olhe, escute. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Eu tenho certeza que não é de hoje que você está escutando a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vem tentando negar o seu chamado dias. Mas também tenho certeza que você sabe o seu chamado. Olha aí. Essa é a palavra. A grande ceia. A salvação. Jesus está à porta, te convidando, batendo, querendo entrar na tua vida, fazer morada. Glória a Jesus. E uma palavra que Ele, sabe, me refaz todos os dias é: e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, não procure libertação em fábulas. Não procure libertação em historinhas contadas. Não procure libertação em alvo, em cadeiras, em ser visto. Não, prefira não ser visto. Mas procure libertação no Filho de Deus, aquele que morreu e deu a vida para você. Só Ele é quem entende. Só Ele é verdade. É quem está contigo nas horas mais difíceis. Então é só a Ele e você deve dar a sua vida. Entregue sua vida. Entregue sua vida a Jesus. Adriano, quarta-feira, participe dessa ceia. O Brasil comemorou o nascimento de Jesus Cristo, o Natal. Muita gente celebrou nas suas casas, junto com seus parentes. Será que teve alguém que não teve a oportunidade de celebrar a ceia do Natal? Quem sabe no hospital, isolado em casa sozinho, sem pai, sem mãe, sem irmão. Talvez você até
por não ter para onde ir, foi para casa de um amigo, de uma amiga. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Você que pensa que está sozinho. Se eu pensar, né? Ou achar. Quando alguém te despreza, te isola, diz que não dá mais para você, não tem jeito. Quando alguém olha para você e diz, um zero à esquerda. Jesus, ele olha para você e diz, tem jeito. Eu dou jeito. O salmista disse, não foi? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tem gente colocando confiança, Adriano, no amigo, em um carro, na casa, na conta, num parente. Mas o salmista disse, confia nele. Entrega, né? É uma entrega isso aí. Confiar e entregar. Interessante que a frase não termina aí. Ele disse, e tudo ele fará. Você tem noção de que tudo esse... Você já imaginou Jesus Cristo, esse Deus amoroso, chegar para você e dizer assim, eu estou aqui. Você não está sozinho. Eu estou aqui perto de você. Tem um hino, se não me engano, de Gerson Fino, que diz assim, pode o mundo inteiro te deixar, né? Seu melhor amigo te trair. Pode tua mãe te abandonar. Pode a esperança te mentir, né? Mas a vida é assim mesmo. Aí ele diz, né? Eu não vou te abandonar. Que Deus é esse, Adriano? Ele olha pra terra e vê Adriano tocando seresta, Nunes toca. Eu tocava seresta dentro também aí, mas Aguinaldo Barbeiro ali. Aí Jesus olha pra terra e diz assim, vai cantar pra mim. Eu vou escolher ele. Adriano, ninguém pregou pra mim. Eu ia saindo da igreja católica, tocando violão lá. E um rapaz na frente disse assim, só assim, tu toca bem, tu joga bem. Aí eu disse assim, mas por que a pergunta? Por que a palavra? E ele disse, tá sentindo alguma coisa aí? Eu disse, como assim? Não, tô normal. Eu disse, quando tu começar a cantar pra Jesus, vai ser diferente. Vai ser diferente. Jesus falou com você hoje. Faz tempo que você já decidiu, que nem o nosso irmão Adriano também aqui falou. Só que tá faltando força aí em você. Tá faltando a decisão. Existem decisões, né, Adriano? Isso. Que deve ser tomada. Tem que ser tomada. E esse é muito importante. Fundamental. Decisões são fundamentais na nossa vida. E também tem decisões que é simples, mas tem decisão que ela é fundamental. Ela é forte. E não é todo jeito que se toma. Não é de toda maneira. E eu acho, e tenho certeza, que essa é a melhor decisão da vida do ser humano. Ele disse assim, vê só que coisa linda, Adriano. Você que nos escuta aí, ouvinte, amigos, irmãos, irmãs. Jesus disse, há dois caminhos. Um estreito e um largo. O largo, espaçoso, conduz à perdição. O estreito, espinhoso, mas conduz à salvação. Escolhe, porém, o estreito. Glória a Deus. Mas o estreito tem espinho, tem pedra, mas ele conduz à salvação. Você renunciar-se a si mesmo, deixar de tocar seresta, de tomar cerveja, deixar de estar nos bares, agora colocar uma gravata, ir para o culto. E você sentir algo que você em bar nenhum sente. É o que, irmão Nunes? Você vai começar a sentir um negócio de dentro para... Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Uma sensação espetacular, tremenda. Aí você não sabe se grita, se chora, se pula. Explica, Adriano, explica. E vivencia, porque
o caminho largo, ele tem muitas coisas boas aos nossos olhos, mas não preenche o nosso vazio da alma. É passageiro, né, Adriano? É passageiro. Sabe, você acha que tá feliz hoje, amanhã já passou. Interessante, tu tocava e o povo brigando. Que alegria é essa, Adriano? Pronto. Coisa boa que ele lembrou aqui. Na hora da festa, que era pra congratular, brigas, discussões. Então era algo muito indeciso assim, em saber o que é que tava sendo bom ali. E interessante que o louvor você canta pra Jesus e eu sinto, choro, né? Me derramo. Como é? Que mistério é esse, Adriano? Porque faz parte da alma, o sentimento, a alegria, o choro. Coisa tremenda. São sentimentos que vêm da alma, não vêm da carne. A Bíblia diz que um espírito mau da parte de Deus entrava em Saul. E o menino, quando começava a tocar, o espírito saía. Olha a diferença do louvor pra música. Na sua casa, no seu lar, louvores acalma, aconchega e preenche. Jesus te ama. Olha, não terminou o ano ainda. Aceita Ele. Volta pra casa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. A promessa está de pé. Né, Sandrano? Com certeza. É o último programa Ida no SEAI do ano, aqui na Rádio Litoral 10. Com a presença, a participação do nosso irmão auxiliar Adriano, homem de Deus, pregador, levita da casa do Senhor. Nos dá honra. Onde você estiver aí, levanta a tua mão, confessa a Ele. Ele quer perdoar os teus pecados. Quando questionaram Ele no coração, dizendo: gente, como é que Ele perdoa? Só quem pode perdoar a Deus. Jesus fez algo menos importante, porque o mais importante é perdoar os pecados, jogar no mar do esquecimento e fazer de você uma nova criatura. Esse é o mais importante. Mas o menos importante, o rapaz lá acreditou, que foi o quê? Quando ele disse: qual é mais fácil dizer, teu pecado estão perdoado, ou levanta e anda. Quando viram aquilo, se espantaram. Mas o mais importante foi a salvação, foi o perdão dos pecados. Não importa o que você fez, não importa quem você é. Adriano já falou aqui, Jesus te conhece e Ele quer perdoar teus pecados, né, Adriano? Sim. Jesus, Ele quer fazer a obra completa na sua vida. Você vai sair por aí cantando um hino novo. Deus vai te dar uma canção nova na tua boca. Vai te dar palavras novas. Você vai sair pregando o evangelho. Tem pessoas que chegam assim pra mim e dizem: mas Adriano, igual o irmão Nunes também, canta, prega. Por quê? Porque nós nos entregamos de corpo e alma, sabe? Pra Jesus. Se entrega. Ele quer ver isso, coragem pra se entregar. Adriano, às vezes dá um negócio em mim, eu pego meu violão, pego a caixa de som, vou pra meia rua. Alguém questiona. Mas eu tô cantando pra Ele, foi Ele que me deu o dom de cantar. Eu pego minha caixinha de som, Adriano, vou pra ali pra frente do Mercadinho Morreu, vou pra frente aqui do Central Supermercado, vou pra feira, chamo Itami, e às vezes alguns do Ministério de Apri dizem assim pra mim: Nunes, tu é muito corajoso. Eu vou ficar em casa, rapaz, Deus me deu. E disse: ide. E só trazendo aqui, né, pra vocês, que Nunes já me chamou algumas ou várias vezes, desde o princípio do trabalho, e as correrias do trabalho dia a dia lá, eu sou investidor, posso dizer assim, que a gente investe na área da agricultura, e a agricultura é algo muito melindroso. A agricultura é um trabalho ali muito melindroso. Então, várias vezes eu não tô podendo ir. E ontem eu conversando com Deus, orando em casa, depois do convite de Nunes, eu disse: mas Senhor, eu tô corrido aqui também nas minhas coisas. E tremo, né, em pensar estar ali numa rádio ali ao vivo. Mas por quê? E ele falou assim pra mim: é porque eu gosto de ouvir você cantar. Eu gosto de te ouvir cantar. Nossa, coisa linda, né? Então essa palavra eu trago pra você hoje pela manhã. Jesus, Ele gosta de ouvir o teu louvor. Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu sou desentoado, Nunes. Ei, Jesus quer que você cante. Eita, não se importe com quem vai estar ali ouvindo, quem vai estar ao seu redor. Jesus quer
Ele gosta de ver você pregando. Lembra, eu vou falar agora diretamente para você. Lembra da época que você pregava? Lembra das épocas que você ministrava a palavra? Glória a Jesus. Que você voltava para casa feliz. Aleluia. Muitas das vezes chegava nervoso no culto, não sabia onde começar a palavra. E Deus te tomava, te usava. Jesus sente falta disso aí. Está sentindo falta de você. Aleluia. Voltando à ceia. Tem uma ceia preparada para a gente participar. Quem sabe você não sentou na mesa do Natal para celebrar com sua família. Mas tem uma grande família te esperando para uma grande ceia. A gente vamos estar lá, Adriano. Amém. Tenho certeza disso. Ainda participar do banquete do Cordeiro. E você faz parte dessa família. Então, aproveitando aqui as palavras de Adriano, volta logo. Volta depressa. Vem pra festa. Vem pra ceia. festa, vem pra ceia. Aleluia. Glória a Deus. Não faz que nem aquele filho pródigo, não. Chegou ao limite. Você tem que... Vem logo. Eu louvo a Deus pela minha vida, Adriano. Eu louvo a Deus pela sua vida, a vida da sua família, minha esposa. Né? Que... É que nem você falou, Deus conhece nossos corações. A gente vai ser incompreendido, vai sim. Está escrito. Jesus mesmo disse, Adriano: sereis odiado por causa do meu nome. É verdade. Vai haver uns conflitozinhos aí, mas permanece. O que eu faço hoje não entende, né? João Eu 13, não- 7. Eu não entendi, irmão Nunes. Não entendia. Hoje eu entendo. Cada passo da minha história espiritual. O porquê. Pra Nunes, que antes era picuiú para o mundo, hoje o povo me chama de irmão Nunes. Deixa eu voltar pro texto que a gente leu. Quem é você? Eu era picuiú. Hoje eu sou Nunes. Ei, quem sabe na boca de muitas pessoas por aí, teu nome nem serve mais, não é nem pronunciado mais. Um dia que tu é fulano, um dia que tu é ciclano, né? Um diz que tu é ciclano, né? Mas ele perguntou a Pedro: e vocês? Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Eu era o seresteiro. O seresteiro. Hoje eu sou o irmão, Adriano. As pessoas... Às vezes eu viajo também e pessoas eu nem conheço. E a primeira palavra que as pessoas vão dialogar comigo, ele diz: irmão. Glória a Ou quem me Jesus. conhece, irmão Adriano. Então as pessoas percebem de longe a diferença quando você se entrega para Jesus. Talvez o teu nome tá jogado na lama aí. Ninguém nem quer pronunciar mais. Mas como o salmista disse, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Pronto. Mas não posso sair desse caminho. Pode. Entrega a tua vida ao Senhor. Ele vai te puxar para o caminho assim, ó. Ele diz: eu sou a verdade. E por fim ele disse: eu sou a vida. Já tentaram te matar, já planejaram, já arquitetaram já. E até esse momento, você que nos escuta, Deus tem te poupado, tem livrado você. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito para com a tua vida. Então você que está do outro lado aí, já ouviu o Adriano cantar. Adriano vai finalizar cantando aqui mais 2 hinos. Mas eu quero dizer uma coisa a você: Jesus te ama. Tem muita gente que te odeia, mas Jesus, Ele te ama. E Ele morreu na morte de cruz por você. Que Deus continue abençoando a tua vida. Você que nos escutou, nos ouviu, nos assistiu hoje, já quero aproveitar e agradecer a presença do nosso irmão Adriano, meu irmão, meu amigo. De muitas datas, vamos cantar junto muitos dias ainda. Quero louvar a Deus pela vida de Itamir, nosso irmão DJ Levi, né, conhecido como Levi, pela a oportunidade que
nos concede de estar aqui na Rádio Litoral 10. Quero louvar a Deus pela vida de Deusel, sua família, sua esposa. Nosso pastor Rosildo, né, Adriano? Nosso pastor Rosildo tem dado a confiança, a liberdade de estarmos aqui na frente, juntamente com o Itami e Oziel, desse programa. Deus abençoe a todos. Adriano, deixe suas considerações e vai cantar pra gente mais 2 hinos antes de a gente finalizar e orar. Vamos embora. Vamos cantar. Tá. Vamos, Davi. Adriano vai com você. Você está assistindo o programa Ide e Anunciai. Nós cantor, CD do mesmo. É Jesus Adriano. Canta e ministra aí. Deus me deu um presente maravilhoso, que foi o dom de cantar para Ele. E a oportunidade de ser visto através de um CD, ser conhecido por muitas pessoas, posso dizer assim, sabe? Mas o intuito não é só gravar o CD. A visão não é só a gravação. Mas a visão é levar a palavra de Deus. Não há riqueza maior. Não há nada melhor do que poder falar desse Jesus maravilhoso. Porque a nossa maior riqueza está preparado para aqueles que o creem, para nós que cremos, para você que crê. A riqueza está preparada para cada um de nós. Então fale de Jesus, fale do amor dele. Faça esse ir e acontecer através de louvor, através das pregações, da ministração, naquilo que Deus te chamou. Você entrega para Ele, você é ferramenta, deixa você ser usado por Deus. Vamos cantar uma canção que eu gosto muito também, O Amigo, né? Eita, Sérgio Lopes. Gosto muito de ouvir as canções de Sérgio Lopes. E uma das canções que me chamou a atenção foi essa do Amigo, que fala muito ao meu coração sobre o que Jesus fez por cada um de nós. E nas horas mais difíceis, posso dizer assim, aquelas horas que me senti só, ou me sinto só, como Nunes falou aqui, mas Jesus é o verdadeiro amigo. Então hoje eu canto: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas. Por amor a muitas vidas, e umas destas muitas vidas era Ele. Que neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelo preço que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser um melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser um melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado,
e me perdoou. Isto teve um alto preço que ele já pagou, e mostrou-me suas feridas por amor às muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era nós. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravada em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida, que pelo servo a própria vida, que pelo servo a própria vida renunciou. Coisa boa, né? Poder cantar, poder louvar a Deus com essa alegria imensa, aleluia, de poder dizer para Ele o quanto nós amamos, em versos, em palavras, em melodias. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Não tem. Não há. Tem uma canção, um louvor que diz também assim, ó: meu Senhor, és meu Rei, só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu irás. Só assim eu sei, Senhor, me levantarei. Só assim eu sei, Senhor, que me levantarei. Um simples toque de Suas mãos poderá me refazer e cantará o meu coração, Senhor, expressando o meu e o seu, nosso viver. Meu Senhor, és meu Rei, só em Ti esperarei. Ó, ministra sobre mim a Tua unção. O mar às vezes é demais, mas sobre as ondas Tu irás. E só assim eu sei, Senhor, eu me levantarei. Só assim eu sei, Senhor, eu me levantarei. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes por todos, irmão, pelo privilégio de estarmos finalizando mais um ano, fazendo o ID do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos orar aqui agradecendo a Deus por tudo. Em janeiro estaremos de volta, glória a Deus, para a semana, né? Próximo sábado, hoje estaremos aqui. Se Jesus não vir buscar a sua igreja, ou se Ele não nos levar, estaremos aqui para glorificar, exaltar e anunciar o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria pedir para Itami ele finalizar orando a Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Já agradecendo a Adriano, muito obrigado, meu irmão, meu amigo. Eu agradeço. Foi uma honra estar conosco aqui. Muito bom. Eu sei que vai ter mais oportunidade. Nós vamos dar um grau na televisão ali para a gente ficar assistindo, a gente ali também, Adriano. Mas ao chegar em casa, logo mal você vai assistir no YouTube lá esse programa.
Você que está nos assistindo, você possa compartilhar, dê um legal lá, né? Envie para seus amigos, para que a palavra, o louvor, ela venha entrar, penetrar nos corações daquelas pessoas que ainda precisam ouvir, que está indeciso, que mesmo sentindo e sabendo da sua chamada, ainda está um pouco seguro. E através do louvor da palavra, você pode voltar à casa do Pai. Amém? Nosso irmão Itamir, quero agradecer também a ele aqui pela a oportunidade que também nos cede, né? nos dá de estar aqui junto com ele. E pelo prazer dele estar aqui também conosco, nos ajudando nesta grande obra. Deus te recompensa para o Senhor também, viu? Eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor ore, agradecendo a Deus por tudo. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazer o ID e anunciai através dessa rádio Litoral 10, a quem o Senhor tem se utilizado para transmitir a tua palavra através de louvores, através da ministração da palavra de Deus e através dos testemunhos de que muitos irão aparecer, dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta e prepara o homem e leva para o céu. Estamos aguardando o Senhor voltar agora. Se o Senhor não voltar, estaremos novamente no próximo sábado pregando a tua palavra, Senhor, porque tu nos separaste, tu nos escolheste a dedo para tirar do mundo e colocar na maravilhosa luz, para dizer para muitos que estão ouvindo, assistindo, acompanhando o nosso programa através das redes sociais, do aplicativo da rádio e através das caixinhas amplificadas espalhadas pela cidade de Alhandra. Também lá na Pasa, muitos estão ouvindo através das caixinhas de som, dizendo que há lugar no céu, e para que todos tenham direito à vida eterna, precisa reconhecer suas falhas, seus pecados, entregar tudo ao pé da cruz e aceitar a ti, Senhor, como Salvador de sua alma, para garantir a vida eterna. E é para isto que nós estamos aqui e vamos continuar. Enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, estaremos pregando a tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um que assistem, que vão assistir pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Quando alguém sentir o desejo de ouvir uma palavra, que eles possam assistir este programa e possam se alimentar e se converter de seus maus caminhos, para que possa ter direito à vida eterna. Querido Deus, abençoe a nosso irmão Adriano, nosso presbítero Nunes, nosso presbítero Osiel, nosso irmão Wagner, todo o Senhor do programa Levi, o diretor-geral desta rádio, abençoa ele e sua família, e que nos dê um ano de 2026, debaixo da tua presença e na tua obediência, e assim aguardando, Senhor, o regresso à casa. A casa celestial, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Iremos voltar pelo teu amor, pelo teu Filho que derramou seu sangue na cruz para libertar, para nos dar novamente o direito de voltar para casa. Assim nós te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz ano novo para todos.